Essa apresentação, feita pelos alunos da graduação de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, referente à disciplina de Criminologia, semestre 2014.2, trata do fechamento do livro Cárcere e Fábrica, da autoria de Máximo Pavarini e Dario Melossi. Apresentaremos os capítulos introdutório, Bridewell's Workhouse na Inglaterra Elizabetana e a Rasp House de Amsterdã e a Manufatura. Introdutoriamente, os autores começam mencionando que a crise por que passa a instituição carcerária desde a década de 80 vale uma pergunta muito simples: por que o cárcere? Vários questionamentos são feitos, dentre eles o motivo pelo qual todas as sociedades industriais se utilizam dessa instituição com a função punitiva, a ponto de cárcere e pena serem praticamente sinônimos. Há, assim, uma conexão entre o surgimento do modo de produção capitalista e a origem da instituição carcerária moderna. No sistema de produção pré-capitalista, não existe o cárcere como pena, visto que na sociedade feudal, o cárcere não existia como pena, mas como cárcere preventivo e por dívidas. Na origem, a natureza de equivalência talvez tenha tornado a concepção punitiva numa espécie de sublimação da vingança, como um desejo de equilíbrio em favor da vítima. É então a passagem da vingança privada à pena como retribuição. O juízo sobre o crime e o criminoso advinha do temor de uma ameaça futura à organização social, e desse modo o castigo deveria ser espetacular, cruel, capaz de provocar nos espectadores um desestímulo ao cometimento do crime. Vale destacar que a Igreja implementou as primeiras formas de um sistema penal, o sistema canônico, como forma de sanção aos clérigos que cometiam alguma falta, os quais eram postos em uma cela até seu arrependimento. Assim, no regime penitenciário canônico, o objetivo ideal da pena era o arrependimento. Posteriormente, essa natureza terapêutica foi substituída por um caráter vingativo da pena. Esta sai do foro interno para se tornar pública, exemplar, com o intuito de intimidar e prevenir. Com o surgimento do capitalismo competitivo, no final do século XIX e no início do século XX, os indivíduos agora estão reclusos fora da fábrica. Agora falaremos sobre a gênese da instituição carcerária moderna na Europa, as Bridewells e Workhouses na Inglaterra Elizabetana. Citando Karl Marx, Dario Melossi demonstra que o processo criador da relação capitalista é o processo de separação do trabalhador da propriedade, das suas próprias condições de trabalho. Ou seja, transforma os produtores diretos em operários assalariados, fazendo surgir o proletariado e transformando em capital os meios sociais de subsistência e produção. Trata-se da chamada acumulação primitiva, e tal processo se manifesta na dissolução do mundo feudal. Esse processo de expulsão das terras se verificou, no caso da Inglaterra, nos séculos XV e XVI. As cidades passaram a representar um grande polo de atração de trabalhadores expropriados. Muitos deles se transformaram em mendigos, vagabundos e até bandidos, por inclinação ou mesmo pelas circunstâncias. O poder estatal reagiu, fazendo surgir uma legislação contra a vagabundagem. Assim, os pioneiros da atual classe operária foram punidos pela forçada transformação em vagabundos e miseráveis. Desse modo, eles foram tratados pela legislação como delinquentes voluntários. No início do século XVI, Thomas More indicou uma solução, quando foi criado um estatuto obrigando o registro dos vagabundos, distinguindo-os entre aqueles que estavam incapacitados para o trabalho, a quem era autorizado mendigar, e aqueles que não podiam receber nenhum tipo de caridade, pois tinham capacidade para o trabalho.
O açoite, o desterro e a execução capital foram os principais instrumentos da política social inglesa. Diante das proporções alarmantes alcançadas pela mendicância em Londres, a Igreja solicitou ao rei a autorização do uso do castelo de Bridewell para acolher os vagabundos, os ociosos, os ladrões e autores de pequenos delitos. O objetivo era reformar os internos, através do trabalho obrigatório e da disciplina, além de desencorajar outras pessoas a seguirem o caminho da vagabundagem e do ócio. O sucesso dessa instituição fez surgir várias Houses of Correction por toda a Inglaterra, que ficaram conhecidas como Bridewells. Essas casas de correção deveriam fornecer trabalho aos desempregados ou obrigar a trabalhar quem se recusasse a fazê-lo. Esse tipo de instituição foi o primeiro exemplo de detenção laica sem a finalidade de custódia. Agora passaremos a Rasp House de Amsterdã e a manufatura. O autor, seguindo a corrente de pensamento marxista, correlaciona o mercantilismo, sistema econômico precursor do capitalismo, como responsável pelo desenvolvimento de um sistema de segregação punitiva que surge na Holanda no final do século XVI e consolida-se no início do século XVII. Esse sistema se materializará nas chamadas casas de trabalho, Tuchthouse ou Rasp House. Monopolizados pelo Estado e pela cidade de Amsterdã, nesses locais de base celular conviviam diversos detidos que realizavam trabalhos forçados nas celas ou principalmente num grande pátio central. A Rasp House tinha esse nome devido ao fato de os detidos realizarem o pesado trabalho de raspagem da madeira duríssima importada da América do Sul, o pau-brasil, fazendo uso de serras a fim de produzir um pó usado para tingir fios. O autor correlaciona a criação dessa instituição com as necessidades de mão de obra do mercantilismo, sistema econômico que resultará no capitalismo, e apresenta a situação social existente na época. A Holanda entrou em luta de independência contra a Espanha em 1579, guiada por uma classe mercantil urbana que assim buscava a consolidação dos seus interesses. O tráfico mercantil holandês da época demandava então uma volumosa mão de obra, porém a mão de obra disponível não possuía oferta suficiente. Com isto, havia a possibilidade de que o proletariado que compunha esta mão de obra pudesse ele próprio contratar a venda de sua força de trabalho e se fortalecesse, opondo-se às intenções da burguesia mercantilista. Por outro lado, essa mão de obra também não poderia ser desperdiçada. Ela era necessária para a manufatura. E essa mão de obra era proveniente de pequenos produtores arruinados pelo novo sistema econômico. Quais eram? Os camponeses, ex-trabalhadores agrícolas que, expulsos do campo, confluíam às cidades, e os ex-artesãos, que conjuntamente com os primeiros formavam uma massa apta a rebeliões. A Rasp House era assim um instrumento que servia para manter baixos os salários e controlar a força de trabalho, fornecendo educação e domesticação dessa força de trabalho, conforme o entendimento do autor. A composição dos detentos era semelhante à encontrada na Inglaterra. Jovens autores de infrações menores, mendigos, vagabundos, ladrões admitidos na casa por via judicial ou administrativa, com sentenças breves ou por período determinado, modificável conforme o comportamento do detido. Os ex-camponeses constituíam a maior parcela que povoava as casas de correção. O trabalho realizado de rasping, monótono e pesado, diminuía o potencial à rebelião, inibindo a criatividade que ensejaria ao questionamento que poderia ameaçar ao sistema. O trabalho escolhido assegurava a supressão de impulsos e disposições produtivas e valorizava apenas uma mínima parte da capacidade produtiva do indivíduo, aquela que seria útil ao mercantilismo. Para justificar o tipo de trabalho do sistema das Rasp House, os calvinistas do século XVI criaram uma ideologia de que a escolha de tal trabalho árduo e muito restritivo
devia-se ao fato de que era o mais adequado aos seus internos de pouca inteligência, preparando-os para levar uma vida de laboriosa honestidade quando deixassem a instituição, quando na verdade as Rasp House estavam a serviço da manufatura, depois consolidada pela fábrica capitalista, funcionando como um lugar de empobrecimento conjunto do indivíduo, visando ao adestramento, a imposição da disciplina da produção necessária ao funcionamento do sistema. O autor acrescenta que tal adestramento, contudo, é garantido por uma rede de instituições subalternas à fábrica ou à casa, que também estavam em formação naquele momento e que visariam a garantir a produção, a educação e a reprodução da força de trabalho de que o capital necessitaria. São elas a família mononuclear, a escola, o cárcere, o hospital, o quartel e o manicômio. Segundo a teoria marxista, o autor afirma que, frente a isso tudo, até mesmo dentro dessas instituições, o proletariado iria opor uma resistência inicialmente espontânea, inconsciente, criminosa e depois cada vez mais organizada, consciente e política. Nesse entendimento, em relação às Rasp House, finalmente acrescenta que mais tardiamente, por volta da segunda metade do século XVIII, as condições de trabalho extenuante, castigos coletivos, produção individual cobrada desproporcionalmente elevada e baixos salários, que tudo isso haveria apresentado uma melhora e que foi decorrente da oposição que houve no interior dessas instituições.